um dos maiores, mais poderosos e mais perigosos vilões de toda a Marvel. O líder absoluto da Latvéria, expert em magia e tecnologia. O homem que já foi um deus. Esse é Victor Von Doom, o Doutor Destino. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Victor Von Doom, o Doutor Destino, ou Dr. Doom no original, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez na revista Fantastic Four número 5 de 1962. Na sua primeira aparição, sem muita explicação, o Doutor Destino ataca o Quarteto Fantástico e facilmente aprisiona a equipe. Só que Reed Richards, o Senhor Fantástico, reconhece a voz daquele vilão e percebe que se trata de um antigo colega de faculdade, Victor Von Doom. Um gênio científico que misturou ciência com magia negra para tentar contatar o pós-vida, mas o experimento resultou numa explosão que desfigurou seu rosto. E depois do acidente e de ter sido expulso da faculdade, ele partiu ao Tibete em busca de segredos místicos. Claro que nesse primeiro combate o quarteto consegue derrotar o Destino, mas o vilão consegue fugir porque usa um robô como uma espécie de dublê, um truque que seria recorrente daqui pra frente. Em 1962, uma origem mais detalhada do vilão foi contada em Fantastic Four Anual número 2. Na HQ é mostrada a infância de Victor vivendo num país europeu fictício chamado Latvéria. Victor é filho dos ciganos Werner e Cynthia Von Doom. Nessa HQ, Cynthia já tinha morrido e aqui Werner, que era uma espécie de curandeiro, é convocado para curar a esposa doente do barão local. Mas Werner logo descobre que nada poderia ser feito e ela morreria de qualquer forma. Ameaçado pelo barão, Werner foge com o filho, passando fome e frio na fuga e quase morrendo congelado. Os dois são resgatados por um amigo do cigano, mas era tarde demais para Werner, que pelo desgaste acaba morrendo. Victor então jura vingar a morte dos pais, já que a sua mãe também teria sido morta pelos nobres da Latvéria. Mexendo nas coisas da sua falecida mãe, Victor descobre que ela era uma feiticeira. Assim, o próprio Victor passa a estudar magia, mas também a estudar ciência, se mostrando um gênio nas duas coisas. Essa genialidade chama a atenção mundial, a ponto de Victor ser convidado a estudar numa universidade norte-americana. Ele aceita e se muda para os Estados Unidos, e ali ele conhece outras pessoas geniais com quem passa a trabalhar. Eram Reed Richards e Ben Grimm. Em pouco tempo, Victor se tornou obcecado num experimento pessoal onde poderia projetar a forma astral de alguém em outras dimensões. Reed Richards acaba vendo as anotações desse experimento e alerta Victor que os seus cálculos estão errados. Mas Victor era arrogante e o ignora, continuando com o experimento mesmo assim, o que causa um grande acidente que deformou o seu rosto. Depois disso, ele partiu pelo mundo, enfurecido e sem propósito, até que chegou ao Tibete em busca de novos conhecimentos místicos, onde ele se torna expert no assunto, sendo tratado como mestre. É nesse período que, com a ajuda dos monges, ele constrói a sua armadura super resistente e uma máscara para esconder o seu rosto deformado, a colocando enquanto ainda estava quente, se fundindo assim ao seu próprio rosto, se tornando definitivamente nesse momento o Doutor Destino. Se colocando como superior a toda a humanidade pela sua genialidade e dons místicos, Victor acredita que tem o dever e o direito de se tornar o governante do mundo. E ele começa com o seu país natal, a Latvéria, tomando o poder e sendo ao mesmo tempo admirado e temido pela população. Em 1971, na revista Astonished Tales número 8, a origem do personagem é um pouco mais expandida quando é revelado que a sua mãe morreu por ser uma feiticeira que acabou condenada ao inferno. Foi por isso que Victor quis se especializar em magia e ocultismo, aliado à ciência. Porque todo ano, no aniversário da morte dela, Victor evoca forças demoníacas, mais precisamente o demônio Mephisto, para desafiá-lo pela liberdade da alma da mãe. Ou seja, aquele experimento na universidade que tinha dado errado e o deixou deformado, era uma tentativa de abrir um portal para o inferno.
Em 2006 foi publicada a minissérie Os Livros do Destino, que focava na origem do personagem, e toda essa história foi muito mais expandida. A HQ mostra Victor Von Doom crescendo com os ciganos Romani, e mostra também como a sua mãe fez um pacto com Mephisto para salvar o seu povo dos barões daquelas terras. Só que isso saiu do controle e Cynthia acabou matando crianças. Com isso, ela foi caçada e assassinada. Foi por isso, para salvar a alma da mãe desse pacto, que Victor passou a estudar magia. Outros assuntos que foram mais desenvolvidos aqui foi uma paixão antiga de Victor, uma jovem cigana chamada Valéria, com quem teve um relacionamento conturbado, e esse nome acabou sendo marcante para ele no futuro. E a interação entre Victor e Reed Richards foi expandida também, mostrando como Von Doom na verdade tinha bastante inveja do seu companheiro de laboratório. E logo depois do acidente que o desfigurou, ele culpou Reed, dizendo que foi ele quem o sabotou porque sabia que Victor era mais inteligente que ele. Então essa rivalidade só foi aumentando até o ponto que se tornaram grandes antagonistas, levando esse ódio ao Quarteto Fantástico e a toda a comunidade heróica da Marvel. O Doutor Destino era um monarca na Latvéria, assumindo total controle do país. E muito disso era feito na base do medo, mas mesmo assim, Victor Von Doom era amado pelo seu povo porque tornou o local numa soberania totalmente independente, elevando a ciência e a tecnologia da Latvéria, melhorando e muito a qualidade de vida do seu povo. Tanto que em 1978, por exemplo, quando ele foi deposto, a Latvéria acabou caindo em ruínas, e só se reergueu quando o Doutor Destino reassumiu seu trono em 1982. Em vários momentos da sua vida, o Destino conseguiu adquirir ou roubar poderes que poderiam lhe garantir a dominação mundial, já que ele achava que era o único que poderia levar a Terra à prosperidade, mesmo que na base do medo, como fez na Latvéria. Um desses poderes, por exemplo, foi a energia cósmica do surfista prateado. Mas o momento que ele realmente teve poder supremo foi nas Guerras Secretas de 1984, quando roubou os poderes da entidade cósmica Beyonder, se tornando praticamente onipotente. Mas no fim, acabou sendo derrotado pelas suas próprias dúvidas internas. Apesar disso, o Doutor Destino nunca deixou de lado a busca pela mãe, e foi com a ajuda do Doutor Estranho na HQ Triunfo e Tormento que depois de uma árdua batalha contra Mephisto, Victor finalmente libertou a alma de Cynthia Von Doom. Durante a saga Massacre de 1996, a ameaça ao universo Marvel era tão grande que o Doutor Destino acaba lutando ao lado do Quarteto Fantástico e de outros heróis. Mas claro que com os seus próprios planos, ele tenta roubar os poderes de Franklin Richards, o que não dá muito certo, o deixando numa realidade paralela, onde inclusive se torna o imperador dessa terra alternativa. Isso é desfeito em 2002, quando Victor Von Doom volta para o universo tradicional, só que as improváveis alianças entre Doom e o quarteto continuaram. Ainda em 2002, Sue Storm estava prestes a dar à luz a uma filha. O problema é que o parto teve início na zona negativa, o que fez com que o feto emitisse radiações mortais. Com o Senhor Fantástico prisioneiro no momento, o Tocha Humana pediu o auxílio de Victor Von Doom, que aceitou ajudar e fez o parto da criança usando uma combinação de ciência e feitiçaria para garantir a sobrevivência de mãe e filha. E em troca do favor, ele pediu para que a menina fosse batizada como Valéria, o nome do seu amor de infância. Inclusive com isso, Victor se tornou uma espécie de padrinho para Valéria, e de fato tem sentimentos paternos pela menina, além de admirar a incrível inteligência da garota, que por vezes supera a de Victor Von Doom e do próprio Reed Richards. E por mais improvável que pareça, os dois mantêm uma boa relação, ao ponto de Valéria incluir o Doutor Destino na Fundação Futuro anos depois. Mas pouco antes disso, acontecem dois momentos de destaque para o personagem. Em 2009, durante o Reinado Sombrio, o Doutor Destino fez parte da Cabala, um grupo de vilões equivalente aos Illuminati da Marvel, onde também participava Norman Osborn, Emma Frost, Namor, Loki e o Capuz.
Mas isso durou pouco, porque Victor preferiu depois atuar sozinho. E em 2010 acontece a Cruzada das Crianças, onde a Feiticeira Escarlate é encontrada depois dos eventos da Dinastia M, e ela estava exatamente na Latvéria, com a memória apagada e prestes a se casar com o Victor Von Doom. E pelo histórico do Doutor Destino de roubar poderes, conseguir os poderes de Wanda Maximoff não seria algo muito bom para a humanidade. O que leva uma caça ao vilão pelos Vingadores e pelos Jovens Vingadores. Tudo isso levou até 2015, quando o multiverso Marvel entrou em colapso e Victor Von Doom foi atrás de uma forma de evitar a destruição total. Roubando os poderes dos Beyonders e manipulando o Homem Molecular, o Doutor Destino cria o seu próprio mundo, o mundo bélico, onde ele é considerado um deus. E isso acontece durante as novas Guerras Secretas. Nesse período, a sua inveja por Reed Richards fica bastante óbvia, já que nesse novo mundo, ele é casado com Sue Storm, sendo que Franklin e Valeria são seus filhos. Mas os planos de Destino são destruídos graças ao próprio Senhor Fantástico, que se mostra realmente superior. E ele usa esse mesmo poder não para criar um mundo, mas para restaurar toda a realidade, recriando o multiverso. E mesmo depois de tantos conflitos, Reed ainda refaz o rosto de Destino e aparentemente purifica a sua alma. Com isso, Victor Von Doom finalmente reconhece que Richards, ao menos dessa vez, foi superior. E acreditando que Reed Richards morreu ao realizar isso, o Destino, pela primeira vez na vida, também fica livre da sua rivalidade e desse sentimento de inferioridade. Assim, Victor abandonou seu trono e decidiu partir por um caminho mais nobre, se esforçando para se tornar um verdadeiro herói. De início, ele se aliou a Tony Stark, o Homem de Ferro, alguém que Victor admirava pelo seu altíssimo intelecto. Foi por isso que em pouco tempo, em 2016, quando Tony ficou em coma durante a Guerra Civil 2, que o próprio Von Doom se tornou uma nova versão do Homem de Ferro, o Infamous Iron Man. Claro que alguns heróis não gostaram ou não confiaram nessa mudança de caráter do personagem, mas Victor lutou contra alguns criminosos, entre eles o Capuz. O problema é que o vilão estava possuído por um demônio nesse período e durante um combate, o Capuz deforma o rosto de Victor mais uma vez. Com isso, Doom volta ao seu castelo para se recuperar e ali encontra um governo opressor que tomou conta do seu país. Com isso, Victor abandona o manto de infame Homem de Ferro, retomando o trono da Latvéria e voltando definitivamente a ser o Doutor Destino em 2018. Victor Von Doom é expert em magia, equiparado até mesmo com o Doutor Estranho. É um gênio tecnológico comparado até mesmo com Tony Stark. E possui uma das mentes mais brilhantes do mundo, próxima à de Reed Richards. É um ser tão superior que ele consegue até mesmo resistir a invasões telepatas. Usando esses conhecimentos, Victor aprimorou a sua armadura super resistente e tecnológica, além de ter todo tipo de aparato robótico para conseguir o seu desejo de dominação mundial. Mas não uma dominação porque ele é um vilão, mas sim porque na sua visão, só ele sabe como fazer o mundo ser melhor. Isso faz de Victor Von Doom o clássico vilão que é o herói da sua própria história. O Doutor Destino é um grande inventor, usando mochilas a jato e todo tipo de tecnologia, mas a sua criação mais conhecida são os Doombots, os robôs Destino. Por muitas vezes, os conflitos que os heróis travaram com ele nem eram com o próprio Victor Von Doom, e sim com algum robô criado por ele. E desse jeito, por mais que fosse derrotado, o verdadeiro Victor continuava intacto, planejando seus próximos passos. Von Doom, apesar de ser extremamente orgulhoso, egocêntrico, um traidor e um ditador impiedoso, tem até mesmo sentimentos, como mostrou em alguns momentos com Valeria, e inclusive chegando até mesmo a ter um filho adotivo, Christoph Bernard, que teve a mãe morta por um inimigo local.
Fora dos quadrinhos, o Doutor Destino já apareceu em basicamente todas as animações da Marvel, sendo só algumas como exemplo a dos Vingadores, do Quarteto Fantástico, do Incrível Hulk e na do Ultimate Spider-Man. E nos jogos também já apareceu em muitos, sendo só alguns exemplos como Marvel vs Capcom 3, Marvel Contest of Champions, Marvel Future Fight, Marvel Ultimate Alliance e até mesmo tendo referências e aparecendo em outras franquias, como por exemplo em Little Big Planet e agora em Fortnite. E nos filmes já apareceu em duas versões oficiais. A primeira no filme do Quarteto Fantástico de 2005 e depois no reboot da franquia em 2015. Mas também apareceu num filme do Quarteto Fantástico dos anos 90 que nunca foi oficialmente lançado. Victor Von Doom já rivalizou com todo tipo de herói, de vilão e até mesmo de entidade cósmica. Sempre em busca de poderes maiores, a rivalidade com Reed Richards é o que o colocou do lado contrário dos heróis. E muito disso é causado pelo seu enorme ego, a sua arrogância em admitir um erro e a inconformidade de conhecer alguém que de fato pode superá-lo. E esse ego talvez seja a sua maior fraqueza. De qualquer forma, mesmo sendo teoricamente um humano normal, o Doutor Destino é um dos mais perigosos e poderosos vilões de toda a Marvel. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Doutor Destino. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.